Tá me ouvindo? Som. Você tá me ouvindo? Oi, Giovana, você tá me ouvindo? Tá saindo. Tá saindo? Aí, então tá. Olha o delay. Delay. Estamos esperando o professor Daniel Omar. Cibele, Guilherme, Tati, William, tudo bem? William aí do Rio de Janeiro, Carol, Giovana, liga a luz, vamos ver se melhora com a luz ligada. Deixa eu ver. Ou se piora? Nossa, tem um delay, cara. Gigantesco. Delay gigantesco. Melhorou. Nós temos aqui a Tatiane. Limpa a câmera! Puta, como é que eu vou limpar a câmera? Pera aí, como é que eu vou limpar a câmera, meu Deus? Oh. Pera aí, vou pegar um papel aqui. Oi, William. Pera aí, eu tô indo limpar a câmera. Não, só isso aqui já dá. Isso aqui já tá ajuda. Limpa a câmera. Limpa a câmera. Melhorou? É fumaça? Não, é sujeira mesmo. Melhorou? O Daniel não apareceu ainda não, né? Daniel Omar tá por aí? Nada de Daniel por enquanto. O bicho tá dentro. O gato tá dentro da sacola ali, ó. Aí, tem que tirar essa sacola aí. Senão ele vai se enroscar aí dentro. Sabe como é que é? A gente vai fazer uma live e as coisas realmente acontecem ao mesmo tempo. Coisas que a gente não nota normalmente acabam ocorrendo na hora que a gente tá fazendo as coisas. Então, o Daniel confirmou que ele... Ou não? Porque eu tô achando estranho que normalmente ele sempre entra no horário. Ele não confundiu com as 21 horas, não? Será que ele está aqui? Limpa com álcool. Mas não melhorou? Não melhorou? Melhorou, né? Limpa com álcool quer dizer que tá ruim ainda. Diapele. Oi, Diapele. Dipaegli. Loiane. Oi, Loiane. Obrigado, Haruni, pelo feedback. Só barulho por aí. Barulho. Onde está Daniel Omar? Vamos esperar o Daniel. Será que ele achou que era às 21 horas? Bom, enquanto a gente aguarda o Daniel, nós temos uma monja Loiane aqui com a gente. Esse é o momento que a gente fica pensando assim, professor, fala um pouco de quanto tempo você estuda budismo e sua formação. Tá. A minha formação começou muito cedo. A minha primeira graduação foi por Taipei. Depois eu fiz minha pós-graduação pelo Instituto Lama Tsongkhapa junto com o Lobsang Chuni, que é o monge que está aqui com a gente, monge budista, 20 anos de ordenação. Então nós temos aí o mestrado e doutorado por lá, que a gente pode dizer como equivalente a isso, né? Então, aí depois nós começamos o ITBC, que é o Instituto de Teologia Budista Cristã. Oi, Ronaldo Confessor, Júlia, tudo bem? Soraya, isso. Depois a gente começou com a Associação
Buda Dharma aqui de Valinhos, quer dizer, na verdade o Satsang Buda Dharma veio bem antes do ITBC. Mas se você quiser acessar, você pode ir para www.buda.org.br. Ah, meu Deus! Acabo de receber a confirmação de que o Daniel pensou que fosse às 21 horas. Então a gente vai voltar às 21 horas. Eu vejo você às 21 horas e é isso. Bom, então, quem está aqui já chegou, já sabe, vai ser às 21 horas. Então, não vai embora, não vai embora. Não, até lá não vai embora não. É agora. Ele vai entrar agora, não vai embora não. Eu acabei de receber a ligação dele pelo WhatsApp. Foi um erro de comunicação. Não vai embora não. Bom, era ele que estava me ligando agora mesmo e a gente vai fazer agora mesmo. Bom, então não vai embora. Sibeli, você está aí? Vocês estão aí? Yoshi? Yoshi tá. Sibeli. Tatiane, você está aí? O Francesco tá aí, o Ronaldo, Ronaldo, dando risada, né? Caraca, viu? Que coisa. Daniel Omar Pérez entrou e está assinando. Ok, vamos agora com o Daniel. Aguardando. Felipe. Olá. Oi, professor. Tudo bem? Tudo bom? Eu pensei que... Vou me colocar aqui. Eu também estava confuso em relação a esses horários. Eu não estou sabendo mais nada. Teve um problema de horário, porque a gente colocou 21 horas a última vez e vou colocar o áudio para que fique melhor. É isso. A vida é uma caixinha de surpresa. É isso aí, Ronaldo Confessor. Tá igual tá no tatame. De repente muda tudo. Cada hora é uma coisa. É isso aí. Não, eu esperando às 21, porque a última vez tínhamos feito 21 horas. Aí a gente falou o mesmo horário, mas aí depois eu vi que o nosso histórico é de ter feito 19, depois passou para 21, agora 19. Foi. 19 horas. Não tem problema. A gente está na quarentena, fazer o quê? Vai indo. Tá tudo a memorar. Tá tudo uma hora. A reunião com o professor Giuseppe outro dia foi muito boa, realmente, hein, sobre o livro. Foi bem legal, né? O histórico do livro, quais são as referências que ele usou, como que é a história, o percurso que ele utilizou para chegar até aquela composição daquele comentário magnífico que ele criou. Estamos falando do livro... acadêmico, né? É acadêmico. Estamos falando do livro de... Oi? Estamos falando do livro de Nagarjuna, do Caminho do Meio, que o professor Giuseppe fez. Isso, Versos Fundamentais do Caminho do Meio. Mas é um livro que, como ele mesmo falou, né, o iniciante que pegar aquele livro vai ter problemas. Aquilo foi um livro escrito para quem já é familiarizado com a ontologia, né, nacional, nem tanto, mas internacional. A gente tem ainda aí um bom percurso para chegar numa budologia acadêmica nacional. Né? Mas a gente vai chegar. A gente vai chegar. É esse livro aqui que a gente estava falando, né? Isso. Que exatamente. foi editado pela editora FI. Isso, editora FI. E que tem todos esses comentários. O que me chamou a atenção... Do Florentino, é isso aí. Isso mesmo. É um livro que é traduzido, então, pelo professor Giuseppe Ferraro, que é Os Versos Fundamentais do Caminho do Meio, de Nagarjuna, que a gente já falou em uma... Você não faz propaganda do meu livro, hein? Você faz propaganda do Giuseppe Ferraro, o cara nem tá na live, você não faz propaganda do meu? O meu aí... na página, pô. Não, é que vocês falaram e achei que é interessante reforçar isso, que tem todo o exame do livro. E o que me chamou... Ele, né? Então, eu também cito ele dos meus livros. É um livro marco. Ele é muito interessante porque nós temos um italiano que fala português e que também fala sânscrito, né? E escreve, traduz sânscrito, né? Então, sânscrito não se fala, quer dizer, se fala, mas em algumas regiões muito específicas da Índia hoje, né? Um dialeto. Continua vivo lá na Índia, mas é muito específico.
Nós falamos em uma das nossas conversas sobre Nagarjuna, que é o autor dos versos do Caminho do Meio, como um filósofo fundamental também, que toma uma herança. O Giuseppe Ferraro entende o Nagarjuna como uma espécie de cético, e inclusive comparou com Sexto Empírico, com Pirrón, como fazendo uma espécie de analogia entre Ocidente e Oriente, não? Hoje eu estive reformulando e aqui coloquei, aqui está, vê? Esse é o que você traduziu, esse que você me deu para ler, esse é o que você traduziu, aqui tem um tal... Canto, isso, no canto. O verde esse no canto. aqui, esse aqui. Aí, esse aí. Esse. Isso. É esse. É Isso esse. aí. Esse do Mate Ricara é do amigo nosso. Esse aí do Mate Ricara é amigo nosso. Aí você Depois tem, estão esses outros aqui. Esses aí também, isso. Que são os de Vasubandhu. Tem mas isso é uma lógica árabe, eu acho. Essa daí não fui eu, não. Não. Aqui estão as meditações do Buda, também. Isso. Tem um livrinho de Byung-Chul Han também, sobre o budismo Zen. Não, esse não é meu, não. Não escrevi, não. Não. Esse foi um presente que me trouxeram da China. Isso aí e aqui está é Chuanzi que está escrito ali, ou Konzi? Deixa eu ver. Sun Tzu, a Arte da Guerra, pelo menos é o que está escrito em inglês. Sun Tzu Bin Fa. Sun Tzu Bin Fa. Sun Tzu Bin Fa, isso. E depois os textos que foram produto dos seminários, dos encontros aqui na Unicamp, isso, sobre filosofia oriental. Isso. A Escola de Kyoto. Bastante livros, tem várias matérias interessantes do Dilip, do Giuseppe Ferraro, Leonardo Vieira. Também você tem aí o Joaquim Monteiro, são todos intelectuais aí voltados para essa área, né? Da budologia, né? E nós temos aí o nosso www.buda.org.br, se as pessoas quiserem ver esses vídeos todos, com essas lives do pessoal. Também tem os cursos, essas coisas todas, né? Mas nós tínhamos combinado que nós íamos falar do budismo chinês, não é isso? Para depois... Então, eram os começos do budismo na China. Isso, né? Isso. E eu falei, inclusive, até os começos do budismo, porque você frisou bastante em que houve várias entradas, de alguma forma, não? Sim. Na China, houve a primeira... Eu tenho um livro sobre a história do pensamento chinês, que é esse. Annie Cheng. Você... Isso. Eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre esse livro aí. Ela veio aqui no Brasil. Quem trouxe para cá foi o Florentino, foi o Oswaldo Jacóia. Não sei se você estava junto com a gente, mas eu tive a oportunidade de debater com ela alguns anos atrás sobre o livro dela, sobre algumas perspectivas que ela coloca aí, né, que são próprias da academia francesa mesmo, da sinologia da academia francesa. Ela é francesa, filha de chineses, não? Isso. O pai dela da academia francesa também é o catedrático de poemas chineses. E ela entrou na sinologia. Então, quando é que chega pela primeira vez o budismo na China? O budismo na China, a gente pode dizer assim que chega por volta do século II a.C., durante a primeira dinastia imperial, mas a gente não tem registros mesmos disso. Por quê? Porque o primeiro imperador chinês resolveu que ia destruir todas as fontes que não fossem do legalismo chinês. Existe uma escola que chama legalismo, e ele resolveu que só o legalismo deveria durar, assim como só a raça Han deveria permanecer na China. Então você teve uma espécie de extermínio de outras raças combinado com o extermínio de qualquer outra cultura. Em que época foi isso? Por volta do século II a.C. Mais ou menos no mesmo período de Ashoka. De Ashoka na Índia. Qual é a dinastia na China? A primeira dinastia, a dinastia Qin.
E que é de uma região do que hoje chamamos de China, não? É, uma região do que hoje... Esse período da China não era essa coisa gigantesca que é hoje, né? Mas ela já foi maior, viu? Durante a dinastia Yuan, a dinastia mongol, ela foi muito maior. Aham. O território chinês era maior ainda do que é hoje. Então, no século II antes de Cristo entra pela primeira vez. Muito E aí provavelmente. se confronta com essa situação grave, digamos assim. Grave, exato. Mas aí a gente tem os primeiros registros já durante a primeira dinastia Han. Primeira dinastia Han, você já tem registros de traduções. Que aí por volta do século I até o século I DC. Século I AC até o século I DC. Aham. De que língua para o mandarim? Era mandarim já naquela Então, época? nós temos aí esse momento é um momento assim que você tem a língua do Império Kushan e você tem a língua do norte ali de Gandhara, é uma espécie de sânscrito, Prakrit, também tem Pali, então Proto-Pali, então é uma coisa meio assim, né, meio misturada. Você vai ter de fato uma mudança nesse quadro a partir vamos dizer assim, a gente pode dizer que é de Kumarajiva para frente que você vai ter realmente uma mudança nesse quadro todo, aí no século II, mais ou menos. Século II, depois de Cristo, é que você vai ter com Kumarajiva, um monge que ficou preso durante muito tempo. Ele era um monge que não era chinês, né? Ele era de Kushan, ali onde a gente pode dizer Paquistão, Bactria, etc. Aí ele passa lá para dentro e o pessoal prende ele achando que ele era um espião. É aquela coisa que a gente tem até hoje, né? Você é de outra coisa, vou prender você. Prenderam ele. E aí ele acabou depois sendo resgatado pelo próximo imperador, que considerou ele um grande erudito, um grande sábio, e posicionou ele como um intermediário, uma espécie de relações públicas, e ele tomou vantagem dessa posição e começou a produzir textos budistas. Inclusive, ele é o responsável pelo Brahma-jivala, que é a rede de Brahman, que foi traduzido, que é um texto Mahayana, não é um texto Hinayana. Nós temos dois sutras, dois sermões de Brahman, rede de Brahman. O que nós estamos falando é o Mahayana, que fala da ética e da moral do Bodhisattva. Né? Do Bodhisattva, E esse é traduzido para o chinês. Para o chinês, converte o imperador e toda a corte imperial. É a primeira vez que isso ocorre. Qual foi o imperador? Agora você me pegou, hein? Agora, qual o nome do imperador? É Yuan, não sei o quê. Que época é? Século II DC. Salvo engano. Século II. Então, na verdade, assim, ó, a gente fala século II, é século III, século II para III. Porque século II para III ainda tem um arrasto para dentro do século III, assim, que chega até no IV. Então, você tem todo um movimento aqui, nesse período, de uma série de tradutores que dão o início das primeiras escolas chinesas. Mas o que chega lá são as narrativas do Buda, os versos do Buda. Chega Vasubandhu, por exemplo, nessa época já não? Não, chega na Nagarjuna, ou Nagarjuna. Chega já? Já. O que você tem é um período de ágamas. O que são os ágamas? É aquilo que é considerado o sutta da tradição Theravada. Os ágamas são essa coleção daquilo que foi dito pelo Buda. Como é que vai dizer isso? São sermões que a gente pode dizer assim, que tem um certo traço histórico. E também chegam nesse mesmo período os sutras do Mahayana, que não tem traço muito histórico. É mais uma evolução, como a gente tinha discutido a última vez, da hermenêutica budista, que começa a criar textos. Então, esses sutras são falados dos reinos de Brahman. O que são os reinos de Brahman? Os deuses da materialidade sutil, que são feitos de luz e tal. Então, começa a mudar o quadro. Dentro disso, você tem o Satyadharma Pundarika Sutra, o Sutra do Lótus, Lien Huachin, e você tem o Avantasaka Sutra, Huayuan Jin. Okay? O Avantasaka Sutra e o Satyadharma Pundarika Sutra, os dois vão se transformar em duas mega escolas no budismo chinês. Então, mas são sutras com origem na Índia, que são traduzidos para o chinês, e aí fundam uma escola. Perfeito. Funda uma escola com hermenêutica chinesa.
O que significa com a hermenêutica chinesa? Eles traduzem para o chinês e aí os chineses pegam textos confucionistas, textos taoístas e começam a interpretar as palavras do Buda e colocar as coisas de acordo com essa nova maneira de enxergar, de interpretar esses sermões do Buda. Então há um cruzamento entre os sermões do Buda, o Isso. Tao e o Sanalecta. Há assim, um intercruzamento com o confucionismo de Menzi, que é o neto do Confúcio, e o Dao Jia, que é a escola filosófica taoísta, que seria o Dao De Jing, e o Chuanzi Shu, que é o livro do mestre Chuan. Então você tem o livro do mestre Chuan tem 33 capítulos. O Dao De Jing eu não lembro agora, acho que é 20 e poucos, assim, ou mais, não lembro. Dao De Jing é outro, não é o Tao, é outro livro do taoísmo. Não, o Dao De Jing é o livro do Lao Tzu feito em versos, em poemas. Né? E o Chuan Zhishu, não, aí é do mestre Chuan, que é contemporâneo do mestre Lao Tzu, e que faz os escritos dele em forma de prosa, de humor e de crítica. Uhum. Um dos alvos principais é o Confúcio. Toda hora o Confúcio aparece lá, eles dão uma zoadinha no Confúcio. Entende? Você é um cara muito assim, moralista, muito fixado, muito deontológico, tem que ser um pouco mais pragmático, sabe? Essas coisas. Então eles ficam dando umas porradas, assim, às vezes, no Confúcio ali dentro. Né? Mas da disputa de escolas, né? Mas principalmente o livro do mestre Chuan, ele fala contra a escola dos lógicos chineses, que é isso, eu tenho o Xulong e o Huizi. Que eles têm o Huizi e o Conchulong. São dois classes, e os dois são grandes autores da escola dos lógicos. E tem um caráter substancialista ali. Eles usam silogismo, por exemplo. Né? Tem um caráter de busca pela verdade no sentido muito próximo daquele que nós encontramos no pensamento grego. Ou seja, que há uma... Isso deu por quê? Porque o teorema de Pitágoras, porque aquele nível de abstração que apareceu na Grécia com o teorema de Pitágoras, que é o deslocamento da matemática para o campo abstrato, também ocorreu na China. Também ocorreu na China? Também ocorreu na China. Com o desenvolvimento de quê? Das ciências? Com o desenvolvimento de algo muito parecido com o teorema de Pitágoras, que é a mesma lógica do teorema de Pitágoras. Então, isso possibilitou que a matemática se desprendesse do seu caráter prático e passasse para o seu caráter abstrato. E aí, a partir disso, o pensamento muda, né? A partir disso, tem uma... Ou seja, que há uma escola lógica e de pensamento abstrato que se encontra com essa chegada do budismo. E com a chegada... Lá, né? Isso. Já e com... Lá. E os versos do caminho do meio entram em conflito, dialogam, não dialogam? Diretamente com a escola Dao Jia, que é a escola filosófica taoísta. A questão do vazio, Wu, né? Em chinês em Wu. Né? E os japoneses vão chamar de Kon, que é vazio como espaço. Né? Os japoneses não falam Kon é em chinês, ok? Kon é espaço em chinês e Wu é vazio. O caractere Wu fala muita coisa. O caractere Wu, na sua maneira de representar da experiência prática, é uma mulher que puxa uma raiz, mas não tem raiz. Aí aparece ela puxando a raiz, não tem nada embaixo. Então essa é a ideia do ideopictograma, ideologograma, entende? Da letra chinesa U. É como se você estivesse esperando alguma coisa, mas não tem nada. Né? Então isso é o U, é o caractere U. O Kon não, o Kon é aquela ideia de entre uma coisa e outra, não tem nada. Então isso... Esse budismo que se instala, então, lá pelo século II depois de Cristo, e que entra em diálogo e em confronto com o Tao, com Confúcio, com o confucionismo, você me diz, então, que entra em relação com o imperador, que se converte naquela época. Exatamente. Por quê? Porque você tem aqui, de um lado, o confucionismo, com sua piedade filial, com a questão da ordem das coisas,
E desse lado aqui você tem uma... A gente pode dizer que seria uma sabedoria para fora, wai, como chama, né, em chinês, para fora. Enquanto você tem do lado do taoísmo, uma sabedoria que é para o wei. Quer dizer, vai para dentro, entende? Aham. É introspectiva, está interessada nas questões existenciais, etc. Taoísmo, Dao Jia, de um lado. Confucionismo, do outro lado, está interessado em política, em organização social, em ética, ou não, ou moral, depende da referência. Mas vamos considerar que moral é a ideia de organização social nesse ponto. Né? Então, está preocupado com isso. Enquanto que esse lado está preocupado em ética, está preocupado em sabedoria, em descobrir qual a razão das coisas, qual o Dao das coisas, qual o fluxo das coisas, qual o sentido das coisas. E o budismo fica bem no meio. Fica bem no meio. Aham. Então, isso é muito atrativo para os imperadores. Fala, pô, e tem um conflito acontecendo. Então, eu posso juntar os dois através de um interlocutor que combina muito bem os dois extremos. Né? Então, com o avanço dessas traduções do Kumarajiva, isso começa a acontecer. Né? Você tem a parte ética budista, a parte moral budista dos códigos monásticos, que são, na verdade, códigos que já passaram por um processo de filosofia política, portanto, são códigos que já regulam as comunidades de maneira objetiva, como Dharmagupta, Mahisasaka, Mahasanjika e outros, desse lado. E do outro lado, nós temos aquilo que se comunica com o taoísmo. Desse lado se comunica com o confucionismo, desse lado aqui se comunica com o taoísmo com o quê? Com os sutras do Mahayana, que buscam essa coisa do forma é vazio, vazio é forma, vazio não é outro do que a forma não é outro do que o vazio. Da mesma maneira, sentimento, discriminação, fator de composição e consciência são vazios. Então isso se comunica muito bem com o taoísmo. Enquanto que é outro lado, que você tem que obedecer, seguir a ordem e a harmonia que vem dos seus governantes, etc., está desse lado aqui do Vinaya. Então esses dois se conectam muito bem. Então você tem aqui um aparelhamento que eu acho que os imperadores perceberam. A gente pode usar isso aqui como uma ponte de comunicação entre os dois, diminuir a quantidade de conflitos. Então, nesse século II para III, mais ou menos, aí se instala o budismo na China, entra pela via da conversão do imperador, desenvolve, então, uma ética em relação com os outros, uma ética em relação consigo mesmo, também desenvolve discussões sobre lógica e ontologia, sobre teoria da realidade, em diálogo com o Tao e com o confucionismo. Aí produz filósofos da altura de Nagarjuna, Vasubandhu, Asanga. Para a China, sim, porque aí começa o movimento dessa interpretação desses textos do Mahayana e do Hinayana, entendendo o Hinayana como os sistemas particulares e o Mahayana como sistema universal. Aí eles começam a perceber isso e realmente desenvolver uma espécie de interpretação própria. E aí você tem o surgimento da escola Jintu, Terra Pura, com o Sutra de Amitabha, com aquela ideia utópica de uma sociedade ideal, cujo centro é o Buda Amitabha, o Buda da luz, da compreensão infinita, que representa o governante. E um governo orientado por Avalokiteshvara, aquele que observa o mundo com compaixão, e do outro lado, aquele que mantém a ordem, que é o Mahastama Prapta, ou Vajrapani, em alguns casos. Então você tem polícia, você tem compaixão, que são os ministérios, você tem o centro do governo que une os dois. Entende? Essa é a ideia do Jintu, que é a Terra Pura. Depois você tem Saddharma Pundarika Sutra, que é Lianhua, que é a escola que traz essa dos meios habilidosos, ok? O chinês começa a interpretar isso como um cara que ele viaja pelos reinos, ele vai em busca das habilidades para ensinar todos os seres e salvar todos os seres. Entende? Todos, não é só ser humano, é todos, deuses, seres demônios, enfim. Então, ele vai, ele aprende. É um bodhisattva, entende? O que é um bodhisattva? É um modelo. Assim como nós temos o modelo do grego, né, que é o rei filósofo, Basileus filósofos, sabe? Você tem esse modelo na paideia, né? Você tem um modelo dentro do confucionismo, que é o Zhongzi,
que é o mestre governador. Tem outras maneiras de traduzir, o homem nobre e tal. Também você tem o Shangliang, que é o imortal taoísta. Né? No budismo, você tem o Pulsar, que é o Bodhisattva. Você tem um ideal de ser humano aí, que é esse que busca salvar todos os seres. Então, na Índia, ele já existe. Ele é chamado de Bodhisattva Chakravarti, o grande imperador mundial, entende? Quando ele chega em Ashoka, esse Bodhisattva, ele não é só Bodhisattva, aquele que busca salvar os outros, ajudar os outros, tirar os outros. Ele vira Chakravarti, quer dizer, aquele que domina todas as rodas de conhecimento e é o grande imperador universal. Vai vendo onde é que vai a coisa. Quando isso chega na China, que legal, nós temos um modelo que justifica meu poder enquanto imperador e eu estou aqui presente, eu sou o Zhuangzi, eu sou o imortal taoísta, talvez, e talvez eu também seja o grande Bodhisattva imperador. Então, você quer dizer, está tudo apontando para ele, entende? Para o centro da rede de comando que é o imperador chinês. Né? Então, isso, claro, né, pega muito bem. E a partir disso é que o imperador começa a investir nessas escolas, como a Vantasaka Sutra, Huaiyuan, Saridharma Pundarika, e ele vai investindo, entende? Jintu. Por quê? Porque isso tudo vai ajudando ele a organizar o Império Chinês. Então, ou seja, digamos, salvando as distâncias, assim como no Ocidente, na Europa, havia uma relação entre a Igreja Católica e os monarcas, podia-se dizer que, de alguma forma, no Oriente havia também uma relação entre os diferentes templos budistas e o monarca? sim, existe até competição entre eles, né? O monarca sendo imperador, e também você tem os ministros abaixo disso, né? Os governos, os provinciais, os governadores provinciais, os juízes também. Eles investem nos monges, né? Você tem um investimento estatal que garante a harmonia social a partir desses ensinamentos. Né? É aquilo que a gente vinha conversando nas outras lives, né, professor? A gente não pode se aproximar do budismo de maneira ingênua. Isso é uma filosofia política muito estruturada. Né? Tem a parte soteriológica, mas também tem uma outra parte... Ops, acho que o professor caiu. Aí voltou. Aí tá. Mas também tem uma outra parte que é essa parte de organização social, que está andando junto. Né? Então a gente não se aproxima disso como de maneira ingênua, não, isso é só porque isso é completamente não violento e tem tudo a ver comigo e eu vou ganhar a iluminação final e tal. Isso é uma maneira de ver, mas é uma maneira um pouco ingênua, porque já deixou muito tempo de ser só isso. Quando é que esses templos, esses mosteiros, começam a estabelecer o vínculo com as artes marciais? Em todo momento. Você pode ver pela estrutura do modelo Terra Pura, que é uma das primeiras a acontecer. Você tem um Bodhisattva, que é Mahastama Prapta, que é um símbolo da ordem, que a gente pode dizer militar, policial e etc. Então, desde o começo, as artes marciais estão ali como uma maneira de garantir a ordem social. Isso veio da Índia. Já na Índia. Já na Índia havia... Já. Artha Shastra, do professor Brahmani do Ashoka, que é o grande mentor intelectual, né, do Ashoka, assim como Kunming foi o grande mentor intelectual do Liu Bei, de uma das dinastias chinesas, que até hoje se fala disso, Sanko, né, que é os três reinos. Né? Você tem ali os três reinos, você tem o mentor, os estrategistas. Né? Até hoje se estuda um deles, que é o Sima. Né? O Sima é um estrategista, depois acho que o filho ou neto dele se torna um historiador, escreve tudo isso aí. Então, até hoje se estuda esses clássicos da estratégia militar chinesa, que tem seu fundamento, na área budista, nesse movimento de Ashoka, no século II, com o Arthashastra, o professor dele, e depois, quando ele se converte, esse texto, que é um tratado de estratégias, inclusive falando que, olha, nós precisamos de força policial, por assim dizer, para controlar
os limites do império, não deixar a violência acontecer, etc. Faz surgir Segurança interna, ou seja, havia uma ordem de segurança interna e segurança externa, tipo Perfeito. polícia e exército, Isso. digamos assim. E mais uma coisa, os Dharmapalas, que eram os grandes organizadores, a gente pode dizer assim, que seriam hoje os generais ou os chefes de polícia daquele período, eram treinados em Dharma, para não recorrer à violência, recorrer ao diálogo primeiro. Aham. Então, só no segundo momento que eles recorriam à violência. Né? Ou seja, que o Dharma funcionava como uma espécie de formação cidadã do policial. Perfeito. Nesse caso, é isso mesmo. Olha que interessante isso, não? E quando você pega as pinturas indianas, como Mahakala, Pau Delhamo é uma mulher, viu? Pau Delhamo é uma representação de uma mulher, quer dizer, tinha força feminina também. Tinha mulher. Força militar feminina. Por exemplo, daqui em Face de Leão, é força militar também, porque é Dharmapala. Uhum. Dharmapala está ligado com essa estrutura de manutenção de ordem e poder. Ou seja, tinha mulheres participando disso também. Né? E isso vai para a China e influencia, porque daí você tem mulheres também entrando no pé mais ou menos de igualdade ali com homens, pelo menos no registro do domínio budista. Né? Então você vê como é interessante a coisa. Né? Interessante, ou seja, já na Índia, os versos do Buda começam a ser fonte de reflexão filosófica. Essa reflexão filosófica tem a ver com a teoria da realidade, o que nós podemos chamar de ontologia, com a teoria da ação, o que poderíamos chamar de ética. Aí tem uma ética, tanto em relação consigo mesmo, quanto em relação com os outros, uma filosofia política e também estrategistas, digamos assim, não? Perfeito, isso mesmo. E um modelo de sociedade a partir do desenvolvimento de terra pura. Isso. E todo isso se desenvolve também na China, quando o budismo se encontra com o taoísmo e o confucionismo. Isso mesmo. Aham. Agora, está falando de forma geral, né? Porque nós temos muitas outras escolas aí ainda. Não tem só confucionismo e budismo. Nós temos a escola do Yin Yang, né? Nós temos nós temos muitas escolas que estão se comunicando, estão competindo. Na China. Na China, né? Tem um termo chinês que a gente chama de 100 escolas, entende? E tem até uma frase que diz assim como há estrelas no céu, há escolas na China, entende? Você tem uma Claro. ideia de como é que era uma coisa doida, né? Então, mas as que sobressaíam mais eram essas duas. Uhum. E o desenvolvimento, então, começa no século II, III, e esse vínculo entre o budismo e os imperadores chega até quando, Plínio? Budismo e os imperadores vão... Olha, nós temos aí um movimento de... Assim, você tem imperadores budistas que aceitam o budismo, você tem imperadores budistas que toleram o budismo, e você tem imperadores budistas que falam, vamos acabar com esses caras. Aham. Ou seja, que a história da China, então, é uma história controversa em relação com o budismo, não só agora, sino que já desde a época imperial. Exato. Por exemplo, a última dinastia chinesa, um pouco antes do Mao Tse Tung, okay? Um pouco antes dele, a última, Sim. Ela foi uma fonte de afastamento do budismo chinês para inserir o budismo mongol e o budismo tibetano. Budismo mongol, tem um budismo... Não sabia que havia um budismo mongol. O budismo mongol é o mesmo budismo que tem no Tibete. É da escola Gelupa. A escola do Dalai Lama, a escola Gelupa. Outras escolas foram para lá, mas a principal foi ela. O termo Dalai Lama, por exemplo, veio do Kublai Khan, que é o neto do Gengis Khan, que teve o Sonan Gyatso, o professor Gelupa, e ele considerou ele como sendo o guru dele. E aí deu para ele o título de Dalai Lama. Esse Sonan Gyatso foi considerado na história como o terceiro Dalai Lama, um pouco confuso, porque ele pega e a tradição Gelupa retroage dois dele. Né, para dizer que o Tsongkhapa, que é o fundador da tradição Gelupa, um aluno dele é o Gedun Drupa, né, aí tem o primeiro, o Gedun Drupa o segundo, e aí você tem o terceiro. Então, esses retroage para criar uma justificativa histórica. Tsongkhapa é o primeiro. Tsongkhapa é o pensador, vamos dizer assim. É o pensador. Seria o Kant. Aham. Mas o Kant é um filósofo, entende? O Kant não Claro. assumiu o governo. Vamos dizer que Sim. o Kant tem um aluno que assumiu o governo.
Ah, então Ajá, esse é o primeiro Dalai Lama, entende? O Gandhi ajá, continua sendo o fundador da história, claro. né? O fundador do pensamento e tal. Mas o que atingiu o poder temporal é o primeiro Sí, Dalai Lama. Aí a reencarnação dele, segundo Dalai Lama. E aí esse terceiro, que é o terceiro Sonanjatsu, que recebeu o título de Dalai Lama, o que é o Dalai Lama que converte a Mongólia e estabelece o Código Civil e o Código Penal. E para uma série de costumes que era, por exemplo, se você era um warlord, se você era um senhor da guerra, a sua esposa e todas as suas concubinas e todos os seus cavalos eram todos enterrados junto com você na hora que você morresse, independente se eles estavam vivos ou não. Tá vivo, então vai ser enterrado junto, morre todo mundo. Entende? Então, o terceiro Dalai Lama foi lá e conseguiu gerenciar a situação, colocou numa situação melhor, entende? A partir daí, o Império Mongol foi se sustentando, foi melhorando. Aí ajá. começou a invadir a China. E várias vezes invadiu a China e conquistou. Sí, sí. Yo vi pela história de Marco Polo esa, né? Isso. A Que Manchúria foi a conta mesma esse. coisa. A Manchúria foi a mesma coisa. Também tem Dharma na Manchúria e foi a mesma coisa. Estruturou bem e Ou começou a. seja, então que é um budista que entra en Mongolia y ahí llegan a Isso. China. Ajá. Isso. Y el último emperador anterior a Mao Zedong, él afasta Não ese é o último imperador, budismo. não. São três. São três, ok? São três imperadores até chegar no último, que é o quarto, que daí já não é ele, é a mãe dele, né? Então você tem aí uma sucessão de imperadores, desde o primeiro que chegou, que é a dinastia Qin, até a era do Chiang Kai-shek, do Kuomintang, que afastou, declarou-se a República da China. Você tem aí uma república democrática, né? Depois passa a ser a república também democrática, mas é a república comunista depois Popular. marcha e tal do Mao Tse Tung. Mas assim, nesse período, você tem um período de sucessão de imperadores que todos eles afastaram o budismo chinês. Quando eles afastam o budismo Ah, chinês, você tem uma revolta popular que aparece em filmes que fala assim: abaixo os Qin e restaure Min. Min é a dinastia anterior que era super protetora de toda a cultura, vamos dizer, indígena, local ou uhum, nacional chinesa. Né? Então você pode ver, a China é uma coisa doida. Você começa a estudar, você só vê porradeira, entendeu? O pessoal sai na porrada o tempo claro. todo por vários motivos. Né? Então, esse foi o último momento, mas durante a história você teve vários momentos em que confucionistas perseguiam taoístas. Confucionistas perseguiam budistas. Inverte. Taoístas perseguem confucionista. Taoísta persegue budista. Inverte de novo. Budista persegue os dois, entende? Então, Podríamos decir que son escuelas filosóficas que asumen una posición política y de toma de poder también, ¿no? exato, exatamente. É isso mesmo. Ajá. É isso mesmo. Y eso se mistura también con la invasión de los mongóis para el lado de China y ocupación de China. Después esos conflictos entre China y Tibete, que a China considera o Tibete haciendo parte de China. A Manchuria también, que otro conflicto entre a India, parecería ser, y a China, ¿no? Isso, exato. Agora, por que nós temos essa questão tibetana? Né? Nós tivemos o quinto Dalai Lama e o sétimo Dalai Lama invadindo a China, o sul da China. Nós Uhum. temos a rota do chá. Eu vou falar da rota da seda, né? Tem a rota da seda e tem a rota do chá. A rota do chá é pelo sul da China, enquanto que a rota da seda é pelo norte. Então nós temos pelo norte, rota da seda. Pelo sul, tomando como referência a Índia, ok? Então você tem a rota da seda pelo norte e a rota do chá pelo sul. Então o Dalai Ajá. Lama, o quinto Dalai Lama e o sétimo Dalai Lama, eles usam a rota do chá para invadir a China. E eles conquistam de maneira armada o sul da China. E tomam e afastam o poder imperial. E aí, o que você Ajá. tem aí? Aí você tem o revanchismo, né? Revanchismo histórico. O Mao Tse Tung usa esse revanchismo histórico aí também como maneira para invadir a China. Invadir o Tibete. Então, Hoje a China considera o Tibete território deles. sim, território deles, eles mantêm um pouco da língua tibetana, mas eles querem que todo mundo fale mandarim moderno. Ajá. Né? Mas hoje é um lugar que é governado pelo Dalai Lama. Não, nada de Dalai Não. Lama. Dalai Lama está em Dharamsala exilado.
Mas não tem mosteiros lá do Dalai Lama? Não há mosteiro Não. diretamente controlado pelo Dalai Lama, não. É um outro, é o seguinte, a China entrou e colocou outros lamas politicamente Aham, indicados lá dentro. Agora, são lamas que não necessariamente são tibetanos formados na estrutura tibetana, são lamas formados pelo Partido Comunista Chinês, são colocados lá para quê? Para o partido ter controle da região. aham. E a parte da Manchúria também tem desenvolvimento do budismo? Manchúria também tem budismo, também tem. Gelupa também. Aham, Gelupa, tibetano, meio ali combinado. Mas também ali tem mais um pouco de elemento de budismo chinês. aham, Nós tivemos uma live com o professor Dilo Pilondo para discutir a questão Kamalashila e Hashan. Isso foi determinante na história tibetana a partir do século VII, porque você teve aí o afastamento quase que total do budismo chinês do platô tibetano. Então, você tem um desenvolvimento próprio que foi vamos dizer assim, houve um debate entre Kamalashila e Hashan. Quais foram as consequências do debate? O rei tibetano disse: nós não queremos o budismo chinês, oficialmente ensinado nos monastérios, etc. Como consequência desse debate, de alguma maneira, e a gente acha que foi o seguinte: os discípulos de Hashan mataram Kamalashila, os discípulos de Kamalashila mataram Hashan. Ou seja, tem sangue para todo lado. Tem. Por isso que eu falei, não pode aproximar do budismo de uma maneira ingênua. Isso é todo mundo da paz, aham. etc. Não é bem assim. Tem referenciais lá dentro, como no catolicismo tem, como no cristianismo Certo. tem. Agora, em termos de visão política, etc., tem problemas. Tem problemas. É um grande movimento com diferentes interpretações e até interesses de poderes locais, inclusive, não? Isso. Então, mais ou menos, já vimos mais ou menos por cima como entra o budismo na China, como se instala, há diferentes épocas nas quais avança, em outras retrocede, até a época anterior a Mao Tse-tung. E depois de Mao Tse-tung, o que acontece com o budismo na China? Quando Mao Tse-tung resolve fazer a reforma da língua chinesa, ele estava querendo simplesmente parar com a cultura tradicional chinesa, porque ele considerava que os chineses estavam atrasados em função dessa cultura tradicional. Okay? Então ele resolve que vamos parar com essa história de cultura chinesa. Quem segura ele é Zhou Enlai, que é chamado na China até hoje de grande confucionista, e o Deng Xiaoping, que falam não, e outros caras também que estavam ali, falaram, não, vamos com calma, vamos tentar um meio termo. Não vamos exterminar a língua chinesa e colocar a língua ocidental, vamos simplificar algumas coisas, entende? Aí você tem a reforma da língua chinesa clássica para a língua moderna, né? A partir de 1954, salvo engano. Ou não sei, se 48 eles começaram a debater, 54 eles executaram, ou se foi 52, agora já não estou lembrando. Mas assim, alguma coisa por aí. E aí você tem o seguinte, depois disso, o Mao continua com a investida contra o confucionismo chinês. Vamos exterminar. Ele usa a Guarda Vermelha para um movimento que ele conecta isso ao Rei Macaco, fazendo bagunça no céu. Então, ele é o Rei Macaco. E a Guarda Vermelha é os bagunceiros. Então, eles vão lá e arrebentam o túmulo do Confúcio, estoura tempo e faz os caramba. Aí o pessoal chinês assim, né, mais antigo fala, moça, ele vai acabar com a gente. Então eles começam a fazer uma manobra de isolamento do Mao para não deixar isso acontecer. Quando o Mao veio a falecer, eles começam a revitalização da cultura chinesa. Nos anos 70. Não, próximo dos anos 70, isso, início dos anos 70, com a fundação da Associação Nacional Confucionista. Quem participa disso é a esposa do Zhou Enlai e um cara determinado pelo Deng Xiaoping, que é chamado de Gumu. Gumu, ok? G-U-M-U, Gumu. Só procurar na internet que vai achar. Esse é o grande estruturador da Associação Nacional Confucionista, que tem em comum dos departamentos do Instituto Confúcio. Aham. O Instituto Confúcio que tem na Unicamp, etc., veio dessa associação que veio desse esforço de restaurar o confucionismo na China. Junto com o confucionismo, taoísmo.
Junto com o taoísmo, budismo. Tá vendo? Ah, Okay? Então, hoje você tem ou seja, Escola Nacional... o Instituto Confúcio, então, retoma uma memória histórica desses movimentos filosóficos, políticos, espirituais. Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo. Né? Entendi. Você tem esse movimento, e não só isso. Naquele mesmo movimento de Ashoka, que era vamos transformar o budismo em algo universal, agora vamos transformar a cultura chinesa confucionista em algo universal. Uhum. Né? E o pessoal acha, né? O pessoal confunde, eles estão expandindo o comunismo. Bom, preciso estudar um pouco, né? Porque o estado de comunismo talvez esteja só mais ligado à orientação política de governo estatal e tal hoje no Chile. Mas E a economia de mercado já é outra coisa. por exemplo, eu acho que quase todos os países, digamos, centrais da Europa têm suas casas de cultura. Quer dizer, assim como a China tem o Instituto Confúcio, a Alemanha tem o Instituto Goethe, Espanha tem o Instituto Cervantes, Inglaterra tem a cultura inglesa, a Itália tem o Dante Alighieri. Quer dizer, cada um tem seu representante histórico, digamos, de cultura. Não só isso, né? Todo mundo tem a pretensão de conquistar o mundo. Todo mundo é um pouco pink cérebro, né? Nesse sentido, pink cérebro. Então, vai conquistar o mundo, né? Então, a China também está nesse rolo, também quer, entende? Se o Brasil entrar também quer. O que é o futebol brasileiro, afinal de contas? O que é o jiu-jitsu brasileiro, afinal de contas? É isso. Né? Vamos expandir pelo mundo todo, vamos pegar o mundo todo. Então, é uma coisa muito natural do ser humano, eu acho, né? Faz parte da constituição dele, né? Então, agora, depois dos anos 70, então começa a haver esse resgate da tradição, essa institucionalização do Instituto Confúcio, e os templos, por exemplo, o templo de Shaolin e tudo isso. Que significa isso? O que faz? Então, o templo de Shaolin, ele foi fundado no século IV. Século IV, com o budismo terra pura. Por volta ali do século VI, apareceu um cara chamado Bodhidharma. Aí eu não tenho tanta certeza, precisão nas datas aqui. Pode ser que esteja enganado, pode ser que seja do século VII. Século VI ou VIII, mas eu acho que é século VI. Aparece esse monge indiano, chamado Bodhidharma. Ele vai até a corte imperial e fala: o budismo que existe aqui na China é um budismo que não está correto. O meu budismo que eu estou trazendo para você é da escola Dhyana, e essa escola é a mais correta. Aí o imperador pergunta para o cara assim: tudo bem, ok, mas eu quero ter uma pergunta para te fazer. Eu instaurei mais de 5.000 monumentos budistas e coloquei na China mais de 2.000 monastérios. Qual o meu mérito? Ele responde: nenhum, porque todo mérito é vazio. Bom, o resultado dessa resposta para o imperador foi catastrófico. Ele foi banido da corte e foi para o templo de Shaolin. Quando ele chega no templo de Shaolin, ele fala: o budismo que vocês estão fazendo aqui, que é terra pura, essa ideia de modelo, de sociedade, e além disso, essa ideia de você morrer e tomar renascimento na terra pura, para virar um cara que não mais sofre, depois retorna para ajudar, não está correto. O vazio é o correto. Adivinha o que acontece com ele? Joga para fora ele. Ele entra numa caverna que está nos arredores do templo de Shaolin e fica ali meditando. Por quanto tempo? Bom, aí já fica nebuloso, porque fala que ele ficou 9 anos parado na frente da parede, nunca se deslocou do lugar. Um cara foi aprender com ele, e ele pediu o braço esquerdo do cara, o cara arranca o braço. Para que isso? E entrega para ele o braço: aqui está a minha oferenda. Coisa de filme de Kung Fu, entende? Uma coisa assim que você fala: mas por que isso, entende? E aí os japoneses, sabe quando você tem aquele bonequinho Daruma no Japão? Tem um bonequinho sem cor assim? Aí porque aquilo é o Bodhidharma que cortou as pupilas dos olhos para não piscar na hora que ele estava meditando. Ou seja, ficou cego. Não, ele é um super Mahasiddha que conseguiu ficar 9 anos sem as pupilas dos olhos, sem nem piscar.
e ele virou grande mestre. Depois ninguém sabe direito o que aconteceu com ele. Uns dizem que ele voltou para a Índia, outros dizem que morreu, mas daí quando abriram o túmulo dele, só ficou a sandália de Tamor porque ele realizou o corpo de luz, igual o Jedi. Morre e vira luz, tipo, assim, já é. Entende? Então, a partir disso surge o templo de Shaolin, com a ideia de que é preciso trabalhar o corpo. O que aconteceu? Os monges perguntaram para o Tamor, para o Bodhidharma, como é que você aguentou ficar 9 anos na frente da parede? Ele falou, porque eu treino alguns exercícios. Esses exercícios, hoje a gente sabe que estão fundamentados provavelmente nos 6 yogas de Naropa. A partir disso, os chineses pegaram isso e combinaram os dois, ok? Combinou os dois. E nasceu daí, então, aquilo que nós chamamos hoje de Kung Fu de Shaolin. Que é... E aí, a partir disso, os monastérios acabaram se transformando em refúgios, devido à política, de pessoas que falavam assim, olha, você está condenado à morte, porque você foi um rebelde contra o governo. Aí, então, agora, para ele não morrer, ele saia com ele para o templo e falava, eu sou budista, eu tomo refúgio no Bodhidharma Sangha. E aí cortava o cabelo dele, ok, não pode mais matar. Então ele ficava lá dentro. Aí acabaram trazendo essa espécie de tecnologia militar lá para dentro, de uso de lança, espada, facão e etc. Começou a ser ensinado para os monges. Né? Então, com o tempo, o Shaolin se transformou numa grande franquia. Eu estou transportando, né, essa ideia que a gente tem hoje da franquia capitalista para lá. Mas ela começa a aparecer em tudo quanto é lugar. Shaolin começa a aparecer em tudo quanto é lugar. Começa a gente pode transmitir os ensinamentos dele, todo mundo começa a virar Shaolin. Né? E Shaolin depois é usado no exército, o que é totalmente contra o código Vinaya, mas eles são usados dentro do exército como força militar para repelir estrangeiros, dada a especialização deles na arte de combate. Então eles são usados como soldados de ponta, soldados de força especial. Em alguns momentos da história, porque não é todos os momentos da história, em alguns momentos, algumas dinastias optaram por isso, e aí criou-se a fama do monastério de Shaolin, que foi destruído várias vezes. Em uma delas, foi agora, a mais recente, foi porque o monastério apoiou a ala capitalista e tomou bomba do exército. Foi lá, meteu bomba neles mesmo, arrebentou tudo e tal. Em que época? Foi no começo do século XX. Aí depois, na segunda metade do século XX, por causa do filme Templo de Shaolin com o Jet Li, você teve a China falando, uau, vamos fazer turismo, e reconstrói o templo lá, tal, coloca o pessoal lá dentro. Mas, professor, nós estamos chegando no final da nossa live. Já chegamos. Então vamos cortar por aqui, a gente se vê na próxima sexta-feira, então. Combinado, então. Grande abraço. Até. Obrigado a todos que participaram. Tchau, tchau.